Muito bem, meninas, vamos continuar então. Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome da impostora. A síndrome da impostora é um fenômeno psicológico em que a pessoa, apesar de suas conquistas e sucesso, sente-se uma fraude e teme ser descoberta. Esse sentimento é comum entre as mulheres e muitas vezes decorre de estereótipos e expectativas sociais que criam uma pressão desproporcional. A síndrome da impostora refere-se à crença interna de que não se é tão competente quanto os outros acreditam e que o sucesso se deve à sorte ou a fatores externos e não à própria habilidade ou esforço. Isso pode resultar em dúvida constante, mesmo diante de conquistas objetivas. Podemos nos questionar se realmente somos merecedoras de nossas realizações. Podemos desenvolver uma necessidade de perfeccionismo, um desejo intenso de ser impecável em todas as tarefas, com medo de ser exposta como incompetente. Além de estarmos constantemente ansiosas com medo do fracasso. Nesse caso, evitamos novos desafios ou responsabilidades maiores por temer não estar à altura. De acordo com o sociólogo e doutorando em estudos interdisciplinares de gênero da Universidade Autônoma de Madrid, José Vela, a síndrome da impostora se trata de uma autopercepção na qual a pessoa se considera menos qualificada para um cargo, função ou desempenho com seus companheiros. A baixa autoestima e a cobrança excessiva de si mesma são alguns dos fatores que levam a desenvolver a síndrome da impostora. Porém, acredita-se que essa não é uma questão individual, mas sim um reflexo de um problema social. A forma como homens e mulheres são educados para desempenhar papéis distintos cria um padrão cultural para que as mulheres sejam mais afetadas pela síndrome da impostora. A doutora em Ciências Humanas e especialista em Gênero e Comunicação, Carol Herrera, acredita que a cultura patriarcal em que vivemos ensina que as habilidades femininas não têm tanta importância quanto as masculinas. Dessa forma, trabalhos como cuidadora ou serviços domésticos podem não ser bem pagos ou não ter valor social, apesar de serem imprescindíveis. Para esse especialista, a síndrome da impostora está ligada a uma ideia de que os homens fazem as coisas melhor. Estudos mostram que meninas a partir dos 5 anos já têm a sensação de que pertencem a um grupo inferior. Elas acreditam que as mulheres podem fazer coisas boas, mas são os homens que se destacam. Já está na hora de mudar essa realidade. Vamos lá, algumas dicas aqui para a gente superar a síndrome da impostora, caso você esteja passando por ela, né? Ou se você já percebeu algo semelhante, né? Algum comportamento semelhante. Então, em primeiro lugar, reconheça o problema. Entenda que sentir-se assim não significa que você não é competente, e sim é uma crença distorcida que pode ser trabalhada. Reflita sobre as suas conquistas. Reflita sobre as suas conquistas e faça uma lista dos projetos bem-sucedidos e as metas que foram alcançadas. Reconheça os seus esforços e as suas habilidades. Reestruturação cognitiva. Desafie os seus pensamentos negativos e substitua-os por afirmações positivas. Use a técnica de reestruturação cognitiva, onde você lista os pensamentos negativos e
os substitui por pensamentos positivos. Busque apoio. Conversar com outras mulheres que enfrentam ou enfrentaram a síndrome da impostora pode ser reconfortante. Busque mentorias e terapias. Valorize o feedback positivo. Mulheres com a síndrome da impostora tendem a ignorar elogios ou feedbacks positivos. Aprenda a aceitar os elogios, sem rebaixar as suas realizações. Aqui, gente, esse tema é um tema muito complexo, né? Muito profundo, porque trata de uma situação psíquica, né? Uma situação que nós vivemos, uma condição mental, né? E que todas nós podemos passar por isso, e na maioria das vezes nós temos muita dificuldade de perceber que as nossas reações, o nosso comportamento está de alguma forma ligada a essa condição, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos trabalhar no nosso autoconhecimento, né? Autoconhecimento, clareza do que nós queremos, para onde nós vamos, né? E observação dos nossos pensamentos, percepção das nossas emoções, das nossas reações, vai facilitar o seu caminho. Eu vou usar aqui com vocês um exemplo pessoal, né? Porque eu também já passei por isso, também já vivenciei a síndrome da impostora, e eu tinha muita dificuldade de identificar que eu estava passando por isso, né? Eu sempre tive um desejo de empreender, né? Uma mentalidade empreendedora. Isso, assim, me acompanhou desde a infância, né? Eu sempre criava muitas ideias, eu tinha sempre o desejo de fazer coisas para ganhar dinheiro, né? Então eu queria vender suco, eu queria vender fruta, eu queria vender artesanato, tudo que eu via que existia uma possibilidade de rentabilidade, né, e de trabalho, estava sempre muito conectado, né? Eu queria de alguma forma investir naquilo. Mas é óbvio, né? Isso era coisa de infância, e aí eu tava, né? Fui estudando, fui passando tempo, depois eu arrumei um trabalho mesmo. Então, obviamente que o trabalho ocupa muita parte do nosso tempo, e você acaba se dedicando àquela atividade, àquela função, e esses sonhos acabam sendo colocados em segundo plano, né? Mas eu também não tinha não tinha nenhuma clareza de que tipo de sonho, de que tipo de empreendimento eu poderia realmente investir. Não tinha nenhuma noção de propósito, nada disso. Muito bem, passou muitos anos, estudei, me formei, fiz, né, minha graduação, pós-graduação, trabalhei, muitas experiências profissionais, me casei, tive filho, enfim, a vida foi acontecendo. E aí eu construí, né, criei de verdade a minha primeira iniciativa empreendedora, né? Eu abri uma loja de vestido de noiva, né? E naquele momento, há 11 anos atrás, 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu queria trazer os vestidos da China e vender aqui no Brasil de uma forma online. Eu tinha loja física, mas eu queria postar no meu site, que eu construí um site, tudo, eu montei um negócio mesmo, abri tudo certinho, CNPJ, tinha funcionário, tinha o aluguel do espaço, tudo direitinho, né? E eu queria vender esses vestidos de noiva naquele site de uma forma online ali. Gente, naquela época, ninguém fazia isso.
né? Você tinha um site que era muito conhecido, muito famoso naquela época, que era o AliExpress, na época chamava Alibaba, né? Mas ainda não era assim um site tão conhecido, não tinha nada, não tinha ninguém fazendo isso. Hoje todo mundo faz isso, né? Depois criaram-se os dropshippings, a Shine e todas as outras redes aí que trazem produtos de fora para vender no Brasil. Mas naquele momento, 11 anos atrás, ninguém fazia. E eu queria muito fazer. Né? Era uma coisa assim que para mim, eu tinha certeza que ia dar muito resultado. Mas eu tinha muito medo, né? Medo de perder a minha estabilidade, né? Porque eu tinha um emprego, eu ganhava bem, eu tava ali ascendendo na liderança e tudo mais, crescendo profissionalmente. Tinha acabado de ter minha filha, então assim, é um misto de emoções, né? Acabou que não deu certo, fechei a loja, continuei trabalhando e a vida foi acontecendo, fui para a Alemanha, voltei, tive várias outras experiências profissionais. E aí, quando eu estava na Alemanha, antes de voltar para o Brasil, eu tive uma ideia de montar um curso online, né? Eu queria montar um curso de logística e supply chain, que era a minha atividade core naquele momento, 2016, já vai fazer 10 anos, né? Ninguém fazia isso, ninguém estava fazendo isso, estava começando esse programa, né? Esse projeto, essas ideias de curso online, estava tudo meio que começando, ninguém fazia muito. Esse mercado de marketing digital não era uma coisa tão explorada, as pessoas não estavam ainda nessa onda. E eu botei na minha cabeça, comprei meus equipamentos, comprei luz, comprei câmera, comprei não sei o que, abri um canal no YouTube e comecei a gravar meus vídeos, mas eu tinha pânico do julgamento. Pânico, eu morria de medo de postar os vídeos. Então eu fazia o vídeo, gravava, ficava super legal, mas eu não tinha coragem de postar. Tanto que o meu canal, na época que eu abri, não postei nenhum vídeo. Porque eu tinha era desesperador para mim ser julgada pelas pessoas. Era desesperador saber que as pessoas podiam não gostar, não aprovar aquilo que eu estava fazendo. E aí eu enterrei de novo aquele sonho, deixei para trás, passaram-se os anos, muitas coisas aconteceram, voltei para o Brasil, muitas outras experiências profissionais aqui, e aí veio de novo o desejo. Quero montar minha empresa, quero ter uma empresa de treinamento, quero trabalhar com desenvolvimento de mulheres, quero fazer mentoria, quero isso, quero aquilo. E fiquei cozinhando aquilo e cozinhando aquilo. Queria criar esse curso, né? Gente, eu escrevi o meu e-book que eu lancei recentemente. Esse e-book eu escrevi faz pelo menos uns 7 anos. E eu não tinha coragem de tirar ele do computador. Sabe? Então, por quê? Porque eu tinha pânico de me expor, de colocar isso público, né? E era uma coisa que eu adorava falar sobre aquilo. Eu escrevi 2 livros, né? Eu escrevi esse, que agora eu acabei de publicar, e um outro que eu vou publicar ainda, que agora eu peguei coragem, né? Mas ele se chama Primeira Liderança, Não Faça Como Eu Fiz, alguma coisa assim, que é o título do meu livro, porque eu cometi muitos erros na minha primeira liderança e é um guia ali para essa primeira experiência, né? Mas tudo isso, e daí, muito bem, aí eu comecei a construir a ideia da minha empresa, comecei a construir os pilares, os valores, o que eu queria oferecer, os produtos, comecei a me organizar, né? E aí eu percebi que toda vez que eu estava muito próxima de fazer esse movimento,
Ou seja, sair do mundo corporativo, sair da minha profissão para de verdade me jogar no empreendedorismo, né? Abrir minha empresa, abrir meu negócio, fazer isso acontecer. Toda vez que eu estava muito próxima de conseguir fazer isso, eu começava a criar gigantes problemas na minha vida pessoal, de uma forma que me forçasse a pensar que eu não podia me lançar como empreendedora ainda. Para ser mais clara, eu começava a criar muitos problemas com o meu marido, mas muitos problemas de relacionamento com ele, para talvez me convencer que a nossa relação não fosse forte o suficiente, que a nossa relação não fosse dar certo, que muito provavelmente eu ia me separar. Então, por conta disso, eu precisava ter um emprego fixo. E tendo um emprego fixo, eu não poderia ter essa experiência como empreendedora e me lançar nesse universo. Olha isso, gente. E aí, eu sempre fazendo terapia, sempre trabalhando muito essas questões, né, da mente, trabalhando muito o autoconhecimento. Teve um dia que eu cheguei e comecei a escrever no meu caderninho da reflexão, e comecei a escrever tudo o que estava acontecendo, todo aquele caos que estava acontecendo naquele momento da minha vida, e me deu um estalo. Eu falei, gente, eu estou criando tudo isso por conta do meu medo de me lançar. Eu estou fazendo um processo de autossabotagem gigantesco, envolvendo a minha vida pessoal, que não tem nada a ver com isso aqui, né? O meu relacionamento, graças a Deus, é um relacionamento bom, a gente se dá bem, a gente tem uma vida tranquila. Eu estava criando todo aquele caos, todo aquele momento, todo aquele movimento para me convencer de que não era hora, de que eu não podia ainda fazer esse movimento. Por quê? Porque eu tinha muito medo de me lançar, de me expor, de colocar esse trabalho no mundo, das pessoas não gostarem, de eu ser criticada. Vocês acreditam? Gente, isso aconteceu meses atrás. Então, e isso que eu já fiz inúmeros treinamentos, mas assim, milhares de terapias, de trabalho, assim, não é pouco o conteúdo, a informação que eu tenho, né? E agora isso ficou claro para mim. Agora eu consegui entender, separar as coisas, né? Então, assim, tudo isso eu quis contar para vocês, para que vocês entendam o quanto o autoconhecimento e essa conexão com você mesma, né? Você se perceber, você entender as suas motivações, os seus movimentos, quanto isso é importante. Porque daí nesse momento eu entendi que eu estava me sabotando, que eu estava ali vivenciando a síndrome da impostora de novo na minha vida. E que todos os outros momentos que eu tentei fazer alguma coisa, eu mesma trouxe para minha vida algum tipo de complicação para sair daquela experiência, para não me lançar, para não fazer o que eu queria muito fazer. Isso aqui é um sonho para mim, mas ao mesmo tempo desesperador, né? Porque você está sendo julgada por milhares de pessoas, você está saindo do seu universo, né? E se tornando ali uma pessoa pública. Isso é complicado de trabalhar, né? Mas quando você se conhece, quando você tem a oportunidade de fazer trocas, de conversar com outras mulheres, de
pedir ajuda, de pedir feedback, de falar com você mesma, se conectar com você mesma, né? Isso pode começar a abrir a sua mente. Você começa a entender as suas crenças, as suas limitações, as suas motivações. E pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer fase da vida, em qualquer momento. O mais importante agora, a lição que eu tenho de tudo isso, é que hoje eu tenho a habilidade de reconhecer esses comportamentos com mais agilidade, com mais rapidez. Eu percebo com mais velocidade, porque eu estou muito presente, né? Eu comentei com vocês na aula de inteligência emocional que eu tive recentemente uma situação de que me tirou do sério ali e eu acabei escorregando. Escorreguei, percebi que escorreguei e reorganizei rapidamente. E eu já não deixo mais que isso me consuma os meus relacionamentos, que consuma a minha vida. Eu tenho controle hoje dessas situações. Eu consigo observar e reagir rapidamente. Não significa que nunca mais vai escorregar. Significa que eu estou atenta, buscando intencionalmente não escorregar, mas se acontecer, eu consigo reagir mais rápido. Eu consigo me restabelecer de uma forma mais rápida, né? Então, é esse o poder que o autoconhecimento dá para você. Não significa que você vai virar uma Madre Teresa de Calcutá do dia para a noite, né? E nunca mais vai cometer nenhum erro, nenhum engano. Não é isso, mas você vai ter condições de perceber isso com mais rapidez e reagir e retomar, restabelecer a rota, né? É bem profundo. Vamos seguir. Então aqui eu trouxe um pouquinho para vocês sobre a autossabotagem, né? O que é a autossabotagem? São comportamentos destrutivos, né? Que é um padrão de ações que sabotam o seu progresso, mesmo que você queira o sucesso. São bloqueios internos que criam barreiras para o seu crescimento, impedindo você de atingir o seu potencial. Pensamentos negativos, que podem ser crenças limitantes, dúvidas, medos ou inseguranças que sabotam a sua autoconfiança. Né? Padrões comuns de autossabotagem: procrastinação, né? Deixar tarefas importantes para depois, evitando a responsabilidade e prejudicando o progresso. Perfeccionismo, exigir padrões inatingíveis, levando à paralisia por medo de falhar. Autocrítica, julgar-se com dureza, ignorando seus pontos fortes e focando apenas nos erros. Negligência, priorizar as necessidades dos outros, esquecendo de cuidar de sua própria saúde física e mental. Aqui, gente, uma coisa muito interessante que é muito importante que a gente esteja atenta, né? São os primeiros sinais, né, de que você está passando ali por essa condição de síndrome de impostora, de autossabotagem, né? Percebi que estou tendo um comportamento de procrastinação. Não estou entregando o que normalmente eu entregava. Não estou fazendo, e eu sei que não estou fazendo porque eu não quero fazer. Não porque não deu, porque eu não consegui, porque não teve tempo, porque eu tô procrastinando mesmo, né? O perfeccionismo, eu passei por isso, né? Para esse curso, inclusive, eu regravei todas essas aulas umas 15 vezes. Eu começava a gravar e parava, começava a gravar e parava, achava que estava ruim, não estava bom. Teve um dia que eu nunca vou esquecer, que eu sentei no chão da minha sala
que eu tava gravando num outro formato, tava gravando em pé. Eu achava que eu precisava ter esse contato visual, né? E precisava estar em pé. E aí eu ficava cansada, porque são muitas horas de gravação, né? Eu estou agora há pelo menos, não sei, uns 5 meses gravando todos os fins de semana, porque eu só tinha fim de semana para gravar. Tava gravando todos os fins de semana e eu ficava em pé o dia todo e eu ficava super cansada. E aí eu me lembro que eu tava assistindo pra ver se tinha ficado boa a gravação e eu achava que não tinha ficado. E eu sentei no chão e chorei, porque não tava saindo do jeito que eu queria. E aí eu falei com a minha terapeuta, né, dessa tela azul que eu tava vivendo, que fazia muito tempo que eu não passava por isso. E ela falou assim, é super normal que você esteja passando por isso. Você nunca fez isso. É a primeira vez que você está se expondo, né, fazendo uma condição de trabalho totalmente diferente da condição que você fazia antes, né, e você está sendo super perfeccionista. Você quer entregar um negócio que é uma perfeição que não existe, né? Então, talvez você precisa diminuir um pouquinho a sua régua, baixar um pouquinho a sua régua e começar. Comece, porque aos poucos você vai melhorando, né? E aí me deu de novo aquele estalo. Falei, caramba, é isso mesmo. Eu tô ainda nesse processo de autossabotagem, eu preciso evoluir, eu preciso sair desse limbo, né? E seguir adiante. E aí eu comecei a gravar. Depois vocês me contam se tá sendo bom, né? Ou se tem ainda oportunidades de melhoria. Estou sempre aberta. Autocrítica, né? A questão da a gente fazer o nosso próprio julgamento com muita dureza, né? Uma coisa que eu tenho uma percepção muito clara é que o mundo já é duro demais com as mulheres, né? As mulheres são julgadas de uma forma diferente do que os homens são julgados, em todos os aspectos, seja como mãe, seja como profissional, seja como mulher, qualquer papel que essa mulher esteja assumindo como empresária, não importa, ela, como esportista, atleta, ela sempre vai ser julgada com mais peso. E eu tenho uma outra história para contar sobre isso, que foi quando um colega de trabalho, numa reunião de pares, né, todos diretores, nós estávamos ali numa reunião semanal, e ele comentou num tom super tranquilo, super leve, que ele teve uma experiência com uma funcionária dele, que ele foi um pouco agressivo demais e ela chorou. E aí ele estava contando, e todas as pessoas, e ele estava contando, né, que ela chorou e que depois ele percebeu que ele tinha sido agressivo demais e que aí ele conduziu a situação e tudo mais. E todo mundo, todos os meus pares, meus colegas que estavam ali, perceberam ele como um super cara sensível, que tinha percebido que tinha errado, que estava ali tentando conduzir, que ele estava sendo vulnerável de contar pra gente o que tinha acontecido, blá blá blá. Todo mundo passou a mão na cabeça do rapaz. Ok. Semanas depois, muitas semanas depois, uma colega diretora também, mesmo equipe, as mesmas pessoas, ela contou a mesma situação. Expôs a mesma situação, que numa situação de conflito, ela acabou perdendo um pouco da paciência, foi um pouco mais incisiva com a pessoa, cobrou um pouco mais forte, a pessoa não aguentou a cobrança e chorou. A reação dos meus colegas foi: meu Deus, como que você fez isso? Que bruxa malvada que você é. Claro que não falaram isso, mas foi essa a reação de julgamento extremo. Ela foi apedrejada,
né? E por que o comportamento dela, que foi muito semelhante ao dele, né? Nenhum dos dois tá certo, tá, gente? Tudo que eu tô colocando aqui pra vocês é totalmente o oposto do comportamento desses meus dois colegas. Mas que todo mundo pode eventualmente escorregar, pode eventualmente acontecer, e a gente vem buscando conscientemente que isso não aconteça. Mas o meu ponto aqui é esse peso em cima do julgamento da mulher, né? Então, o ambiente já faz isso com a gente. A gente não pode fazer isso com a gente também. A gente precisa pegar um pouco mais leve, né? Na nossa autocrítica. Quando a gente for fazer julgamento das nossas ações, a gente conseguir ter um juízo de valor, claro, né? Calma. Não fica se apedrejando, não fica se culpando, sabe? A gente sempre tem que pensar que nós estamos aqui em constante evolução, nós estamos aprendendo, a gente está em um processo de desenvolvimento contínuo e que tá ok. Eu infelizmente escorreguei aqui, eu vou buscar não escorregar mais. Eu vou me retratar, eu vou me reorganizar, eu vou estar mais intencional, mais presente, para que isso não aconteça mais. Mas eu viro essa página, não fico ali eternamente me culpando por aquilo, porque isso só vai trazer mais, né, situações aí pesadas para você, né? Então, seguindo, identificando padrões de autossabotagem. Como é que eu percebo que eu estou tendo esse comportamento, né? A autossabotagem pode ser sutil e muitas vezes inconsciente. Para superar, é fundamental identificá-la. Então, em primeiro lugar, observar os pensamentos e sentimentos, né? Prestar atenção nos pensamentos e principalmente nesses pensamentos e sentimentos negativos, né? A gente tem que prestar atenção, a gente tem que ouvir esse pensamento e reformular. Imediatamente a gente precisa reestruturar esses pensamentos negativos, esses pensamentos destrutivos, né? Analisar nossos comportamentos, identifique ações que sabotam seus objetivos, preste atenção. Tô procrastinando, tô inventando desculpas para mim mesmo, para todo mundo. Presta atenção nessas ações. Elas estão me aproximando do meu objetivo ou elas estão me afastando do meu objetivo? Mantenha um diário, né? Registrar os pensamentos, sentimentos, comportamentos. Aquele caderninho da reflexão que nós falamos lá na aula de introdução. Fundamental. Pratica essa autorreflexão escrevendo o que você está pensando, o que você está sentindo, os acontecimentos. É através dessa conexão com você que você vai ter esses insights. Como eu comentei, eu percebi o meu comportamento de impostora quando eu escrevi o que estava acontecendo. Eu escrevi e eu li, entendi. Estou fazendo aqui uma coisa que eu aplico para as minhas mentoradas, que eu falo para todo mundo, né? E como é que eu não estava percebendo que eu mesmo estava fazendo? Então pode acontecer, né? Buscar feedback. Peça feedback de pessoas próximas para identificar esses padrões. Ao identificar os padrões, você dará o primeiro passo para superá-los. Você não consegue resolver um problema se você não perceber que existe um problema. Impacto da autossabotagem na sua vida. A autossabotagem pode ter consequências negativas em diversas áreas da vida. Ela pode prejudicar seus relacionamentos, carreira, saúde física e mental e impedir que você alcance seus objetivos. Você pode ter perda de oportunidades, você pode ter problemas com a sua autoestima e autoconfiança, insatisfação pessoal e profissional, dificuldade em construir relacionamentos, viver constantemente numa situação, um padrão
de estresse, ansiedade, depressão. Vivenciar a procrastinação e a falta de produtividade, né? Então, tudo isso a gente tem que ter a habilidade de perceber que nós estamos vivendo isso, né? E aqui algumas dicas, né? Rodeando-se de pessoas positivas e apoiadoras. Então, em primeiro lugar, ter uma rede de apoio, cultivar relacionamentos com pessoas positivas e encorajadoras pode ter um impacto significativo na jornada de sucesso. Compartilhamento de experiências. Conectar-se com pessoas que compartilham objetivos e desafios semelhantes oferece um ambiente de apoio, aprendizado e crescimento. Influência positiva. O círculo social influencia nossos pensamentos, atitudes e comportamentos. As pessoas com quem você se cerca podem inspirar e motivar você. Construção de confiança. O apoio de pessoas próximas cria um sentimento de segurança e confiança, permitindo que você se aventure em novas metas e conquistas. E por último, por favor, seja gentil com você mesma, né? A gente, quando tá mergulhada nesse processo de auto-julgamento, autocrítica negativa, a gente esquece de ser gentil com a gente mesma, né? E uma técnica que eu aprendi, que me ajudou muito nesse processo, foi assim: quando você estiver nesse processo de julgamento, de auto-julgamento, quando você estiver nesse processo de conversa com você mesma, comece a perceber como você fala com você mesma. E substitua essa forma de falar e de pensar sobre você como se você fosse a pessoa que você mais ama nessa vida. E aí, por exemplo, o que a minha terapeuta falou? Quando você estiver nesse momento, pensa como você faria, como você falaria com a Isis. A Isis é a minha filha, né? Como você falaria com a Isis? Você usaria essas palavras, esse julgamento? Você pensaria dessa forma? Provavelmente não. Então, quando você estiver nesse momento, substitua você por essa pessoa que você ama muito. Porque às vezes a gente não tem capacidade de amar a gente mesmo como a gente ama o outro. E aí, quando você troca essas figuras mentalmente, você começa a ser mais gentil com você mesma. Você começa a usar outras palavras, outras formas de julgar, de pensar, de orientar, né? Nós temos uma sabedoria interna, ancestral, né? Então a gente precisa encontrar conexão com essa sabedoria. Silenciar a mente, silenciar o corpo, os ouvidos, entrar em conexão com essa sabedoria interna, ter um diálogo interno gentil, amoroso, carinhoso, um diálogo interno que perdoa, que acalma, que conforta, que dá colo. Às vezes a gente não tem ninguém para dar colo pra gente, né? A gente precisa a gente mesmo, que o colo seja nosso, né? E que a gente se conforte, que a gente se acalme. Seja gentil com seus pensamentos sobre você. Seja gentil nos seus julgamentos sobre você. Eu nunca estou dizendo para você ser omissa ou complacente. Estou dizendo para você ser sempre honesta e transparente. Você precisa reconhecer se alguma
coisa não está indo bem, se algum comportamento não está legal, se eu estou falhando em algum lugar, eu preciso ter consciência sobre isso. Mas eu não preciso ter um julgamento extremo, né? Eu não preciso me super penalizar por ter tido aquele comportamento, né? Não preciso me crucificar por aquilo. Eu preciso ter consciência e consciência de como eu vou deixar de fazer, como que eu vou agir de forma diferente, mas não de ficar me crucificando, de ficar me penalizando. Vocês entendem a diferença? Então agora, o meu convite para vocês é que vocês consigam fazer essa reflexão. O que eu estou fazendo? Como eu estou me comportando? Eu estou tendo comportamentos de autossabotagem? Eu estou vivenciando essa síndrome da impostora? Se sim, em qual situação? Qual foi o comportamento, a ação, a reação, a consequência? Reflete sobre, escreve no seu caderno. E como você vai fazer a virada de chave? Como é que você vai transformar essa situação numa situação positiva, né? Então, errei, sei que errei e agora eu vou me reposicionar. Eu vou começar a me organizar de uma forma que fique bem claro e transparente os meus próximos passos, né? Sem autopiedade, com consciência, né? E eu não coloquei na apresentação, meninas, mas eu tenho aqui um livro que eu comprei recentemente, que se chama Síndrome da Impostora, da Rafa Britz, né? Que é um livro super gostosinho de ler, super tranquilo, pequenininho, e que ela aborda muito essas questões que nós falamos agora, né? E eu recomendo que vocês comprem, porque para mim foi, assim, muito gostoso ler esse livro, é muito transformador, né? Eu acho que nós precisamos cada vez mais de conhecimento, informação e autopercepção, autoconhecimento. Essas são as chaves da virada de jogo, da transformação pessoal para a pessoa que eu quero ser, a líder que eu quero ser, a mulher que eu quero ser, né? Qual é esse objetivo que eu quero? É ali que eu tenho que focar. Então, tudo isso que eu preciso trabalhar, que eu preciso me desenvolver, que eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu vou fazer em prol desta pessoa que eu vou me tornar e eu sei que eu vou me tornar. Tá bom, meninas? Por enquanto, nós acabamos, então, a nossa segunda aula do módulo 2 e a gente se vê na próxima aula. Até logo!